E como é um equipamento que a gente não tem em casa, eu vou dar os dados experimentais e vou demonstrar como trabalhar esses dados experimentais. O roteiro, ele é mais instrutivo, é um roteiro colaborativo, tá? Não é um roteiro de minha autoria apenas, tá? Mas ele é mais informativo, ele fala mais sobre quantidade de movimento, tá? Choque inelástico, tá? Colisões, do que pergunta mesmo. Ele mais. Aqui não são itens que você deve responder. Ele só está falando assim: ah, meça a massa tal, empurra o carrinho, observe isso. Então, não tem a conta que eu tenho que fazer aqui, é uma conta simples e o roteiro é só isso. É 2 páginas, mais informativa do que perguntando. Tá? Tanto que você vê procedimento e conclusão, em prática, pouco mais de meia página. Tá? Então, esse experimento em si, ele é tranquilo, tá? Do que eu já gravei uma aula do experimento aqui, tá? Não, melhor dizendo, para animá-los, tá? Deixa eu consultar aqui. Então, esse experimento é mais tranquilo e está relacionado com um assunto lá de cima, ok? Que aí eu posso quase que editar aqui, né? Então, beleza. Vamos dar início ao próximo experimento, então, que é momento totalmente inelástico, aqui, colisões totalmente inelásticas. Eu tenho 2 carrinhos, vai dar uma diferençazinha leve de massa de um para o outro, que ele tem, esse aqui tem esse dispositivozinho de alumínio aqui a mais, que ele é interessante. Ele você pressiona aqui, ele trava. Ele tem um botãozinho aqui em cima e quando você coloca um carro perto do outro, você aperta o botãozinho, é uma mola tão forte que vai e joga um carrinho para um lado e outro para o outro. Tá? Mas a gente quase não usa esse recurso não. Então a gente fez o seguinte: nós medimos a massa de um carrinho, escolhemos um carrinho para ser o alvo, tá? Um carrinho para ser o alvo, e o outro carrinho para ser o projétil. Então é um carrinho para ficar parado e o outro carrinho para poder dar uma velocidade para ele colidir com o segundo carrinho, grudar. Tem um carrapicho aqui, né? Cada lugar chama de um nome diferente. Tem um carrapicho aqui, ó, que um gruda no outro e sai juntos. Então, o conceito que eu estou trabalhando aqui é o conceito de quantidade de movimento, tá certo? Ou momento linear, como vocês estão vendo lá no experimento, tá? Então, explicando muito rápido, que eu vou usar um simuladorzinho ali para fazer uma conta, tá? Que é melhor ver na prática, numa situaçãozinha real. O que eu vou trabalhar aqui, a ideia que eu vou trabalhar aqui é a ideia de conservação. Geralmente a gente trabalha conservação de energia e de quantidade de movimento. De quantidade de movimento. A quantidade de movimento é o mais fácil de conservar. A energia é difícil de conservar. Tá? Mas quantidade de movimento é mais fácil. Porque num choque igual aquele ali, que vocês vão ver, um bater no outro e sair carregando o outro, para conservar uma energia é muito difícil. Tá? Mas, para conservar a quantidade de movimento, e o que é quantidade de movimento? Bem, para você definir alguma coisa, se está em movimento ou não, você precisa de velocidade. Tá ok? Precisa de velocidade. Qualquer momento vai cair aí. Precisa de velocidade. E quem está com velocidade? Então você precisa definir uma massa também. É uma massa que encontra-se com velocidade. Então você pegou uma massa que é uma grandeza escalar, né? E multiplicou pela velocidade que é uma grandeza vetorial. Então você só tinha que ter encontrado outro vetor. E o que eu estou propondo aqui é justamente a conservação da quantidade de movimento. É falar com você que a variação da quantidade de movimento será constante. Ok? Então eu vou falar de variação da quantidade de movimento. Ok? Bem, então vamos lá. Então o que tem que conservar é a quantidade de movimento. Então eu estou falando da quantidade de movimento de qualquer um. Quem? De alguém, de uma massa. Né? E eu só defino se uma massa tem, velocidade, tem movimento ou não, se ela tiver velocidade. Então eu gosto desse conceito que o próprio nome já te adianta no conceito, né? Já te dá o que é que está acontecendo. Beleza, e o que eu estou falando de conservação aqui então é o que? Eu vou pegar
toda a quantidade que eu tiver de movimento antes de uma colisão, por exemplo, e essa quantidade de movimento, mesmo após a colisão, ela vai ter que ser igual, elas vão ter que ser iguais. Então, depois da colisão. Então, vamos para um aplicativo para ver se isso dá certo mesmo, tá? Se eu for para um aplicativo de colisões, tá? Deixa eu dar uma limpada nesse aplicativo aqui. Bem, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Eu vou escolher esse cara para ficar. Opa, perdão. Vou escolher esse cara para ficar parado, como se ele fosse o alvo. Eu tenho que colocar no meio certinho, porque eu não quero que nada, que um colida com o outro e não colida exatamente ó, no meio, ó, exatamente no meio. Porque se não for exatamente no meio, ele vai acabar mandando, vai sair com um ângulo, que não, eu quero todo mundo andando na mesma direção, porque lá no meu experimento está todo mundo no mesmo trilho. É, aqui são duas esferas que vão colidir. Eu tenho condições de mudar a posição, mudar a massa, a posição, a velocidade e o momento. Tanto da massa do objeto 1 quanto do objeto 2. Então, ótimo. Eu vou pegar o objeto 1 com a massa de meio, tá? Porque não fica muito diferente do meu experimento, vocês vão ver lá. E vou pegar o 2 com uma massa 3 vezes maior. A posição não interessa, tá? Eu já coloquei ele aqui mais ou menos numa posição razoável. As posições não interessam. As velocidades interessam sim. Eu quero o cara 2 parado, então eu vou colocar 0 para ele. Eu não quero ir com nenhuma velocidade em direção nenhuma, nem em x e nem em y. Zerei. Ele não tem nada, ele não tem velocidade inicial, ele não tem momento, ele não tem quantidade de movimento, ele não tem nada. Ele é o alvo, ele vai ser atingido. E o carinha de menor massa tem uma velocidade de 1 metro por segundo. E vai colidir com esse cara. Certo? Certo. Então vamos para lá fazer a conta com isso aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o único que tem quantidade de movimento aqui é o primeiro. Né? Tem uma velocidade, tem uma quantidade de movimento de 50, 0,50, uma velocidade de 1. Depois que colidir, eles vão grudar. Eu coloquei a função grudar aqui. Ó. Eles vão grudar, vão sair juntos. Só que antes de acionar aqui, eu quero fazer uma previsão de qual vai ser a velocidade dele. Que aí vocês vão ver que é tranquilo. É a maior conta que eu vou fazer aqui. Então, trouxe lá para meu ambiente de conta. Observe que a minha massa, a massa é a mesma, as posições não interessam. Velocidade só um que tem. Opa, perdão. Velocidade só um que tem. Né? E o outro não tem nada. Né? Momento só um que tem também, só o que tem velocidade. Ótimo. Antes da colisão, é o que nós estamos vendo aqui. Ó. Antes da colisão. Depois da colisão, eu vou observar lá o que acontece, mas eu vou fazer uma previsão aqui. Quantidade. Opa, não tem delta não, né? Quantidade de movimento do 1 antes da colisão. Mais a quantidade de movimento do 2 antes da colisão. Ótimo. Zero. Ele tem massa, mas não tem velocidade. Beleza? Tem que ser igual a depois. Depois vai acontecer o quê? Mas depois eles vão. Deixa eu tentar pegar um parecido aqui. O verdinho vai grudar nesse rosa. Meio rosado, né? Esse rosa aí, deixa eu colocar lilás aqui. E eles vão sair juntos. Tem a mesma massa. Vão sair aqui com uma velocidadezinha que eu sei que tem que ser bem menor do que 1, né? Porque 1 era quando era meio quilo. Quando grudar, vão ficar o quê? 2 quilos aqui, é muita coisa. Com a mesma quantidade de movimento que eu tinha antes. Então, vai ter que diminuir bastante a velocidade final aqui. Eu vou chamar de 1,2, velocidade de 1,2, que juntou, né? Beleza. Qualquer coisa é só interromper aí. A quantidade depois. Depois é uma coisa só. Grudaram aqui. Então, eu tenho uma quantidade de movimento aqui que eu vou chamar de 1,2. Beleza. Qual que é a quantidade que eu tenho no 1? A massa dele, que é meio. Vamos lá calcular. Meio. 0,50. Vezes a velocidade dele, que é 1. Ótimo. Mais 0, né? Tem que ser igual a... Agora eles grudaram. Então, a massa é quanto? É 2. Né? Somei as duas massas aqui. Vezes a velocidade que eu não conheço. Não sei que velocidade é essa. Beleza? Então, a quantidade antes era de meio, e realmente era, ó,
de meio, 0,50, tem que ser igual à quantidade depois, que é 2 vezes 1,2. Então, a nova velocidade aí do sistema tem que ser a metade. Tá? Acho que nem precisa fazer conta lá não, que só tem 3 situações lá parecidas com essa daqui. É 3 continhas dessas que vocês vão ter que fazer. Então, eu estou imaginando, eu estou prevendo, perdão, que a velocidade final vai ser uma velocidade de 0,25 metros por segundo. Tá certo? Metros por segundo. Beleza? Olha só, faz sentido? Vamos ver. Antes eu tinha meio quilo com a velocidade de 1. Agora eu tenho 2 quilos, 4 vezes mais. 4 vezes mais massa. Consequente, é uma velocidade que é 4 vezes menos. Então era de se esperar. Porque a quantidade de movimento aqui vai ter que alterar. Ó. Na verdade, o carinha 1 vai ter que ficar só com um pouquinho aqui, que ele tinha 50, né? Vai ter que passar um bocado para o outro aqui. Ó. Mas na hora que você somar as duas quantidades, vai ter que ter o quê? A mesma quantidade que tinha antes. Só que vai dividir o quê? Um tem uma massa de meio quilo, o outro tem 3 vezes mais. Então você imagina 50 dividindo mais ou menos o quê? 1 para 3. Então vai ficar esse primeiro aqui com alguma coisa em torno de 0,13 e o segundo que tem uma massa maior 3 vezes mais, que daria 39, né? Mas se você somar isso aqui vai dar 52, né? Então, é lógico que vai ser talvez 0,12 com 0,38 aproximadamente aqui, porque no final das contas vai ter que fechar o que eu tinha antes, que era 0,50. 0,50 o quê? Eu fiz massa vezes velocidade, ou seja, eu fiz quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Beleza? Então, volta para o simulado. Disparando isso aqui, bateu, saiu. Saiu, vamos lá. Saiu com que velocidade? Olha só, caiu para 0,25, como eu esperava. E os momentos? Vai, o K caiu para 0,13 mais ou menos, com 0,38 vai dar 0,51, né? Tá dentro da margem de erro, né? Então, somando aqui, eu continuo tendo a mesma quantidade de movimento que eu tinha antes, só que eu distribuí a velocidade de forma que eu continue com o mesmo momento. Gente, é isso aqui. A diferença é que eu, lá no meu experimento real, eu mudo as massas. Ora, eu faço os dois com a mesma massa, ora, eu faço os dois com massa diferente. Por exemplo, a primeira situação eu faço com meio quilo, os dois, digamos assim, os dois com meio quilo, aproximadamente, vocês vão ver lá, né? Aí, opa, deixa eu zerar isso aqui. Não quer zerar? Por quê? Opa, zero aqui. Eu que viajei aqui. Então, eu quero tamanho fixo, eu quero mais informações, mais dados, e eu quero os dois com a mesma massa. Só para reproduzir rapidinho, né? Eu quero colocar esse cara aqui exatamente no meio, só que eu quero velocidade só de um, né? O 2 não pode ter velocidade nenhuma. Então vou zerar todas as velocidades dele, tá? Todas as velocidades dele foram zeradas. Eu quero colocar ele em rota de colisão. Opa, fiz bobagem aqui. Não sei para que serve aquele negócio ali. Beleza, zero, zerei. Tem que colocar ele em rota de colisão, mas eu quero, tem que ser no meio certinho, ó. Isso, no meio certinho. Aqui, ó. Ótimo. Isso. Mesma massa agora, mesma velocidade de antes, mesmo momento, tá? Não tem atrito, tem nada. Então, beleza. Vou acionar isso aí para colisão. Bateu, como eu tenho as mesmas massas, eles saíram com a mesma velocidade. E eu tinha um, agora eu tenho meio para um, meio para o outro. Ficou fácil de dividir porque tem a mesma massa. É a minha situação um lá atrás, no experimento real. Tá? Depois, na situação 2, opa, deixa eu ir lá no início.
é a minha situação um. Carros muito parecidos à massa, tá? Colidindo. Situação um, tá? Eu vou mostrar como é que tira os valores aqui. Situação um. Situação 2, o segundo, o alvo é mais pesado. Então vamos lá no simulador. Eu quero mesmo tamanho, mais dados. Eu não quero velocidade nenhuma para o alvo. Clicou aqui, ó, zerou a calculadorazinha. Eu quero ele em rota de colisão. Opa. Eu quero ele em rota de colisão, no meio certinho. Só que volta a zerar ele aqui. Não pode encostar nele, que muda de velocidade. Vou colocar ele com a massa que é o dobro, que foi basicamente isso que eu fiz lá no experimento real. As posições pouco me importam. E eu mantive o resto. Beleza? Beleza. Vai bater. Olha só, eu tenho meio quilo batendo em 1 quilo. Aquela velocidade de 1 que eu tinha antes, de 1 metro por segundo, que estava concentrada em apenas 1 quilo, agora está concentrada em 1,5 kg. Eu tripliquei a massa, né? Porque quando eles juntam aqui, ó, eu tripliquei a massa que está com velocidade. Por isso que a velocidade caiu para 1/3, tá vendo? Se você triplicar a massa, tinha meio quilo, e quando bate sai junto 1,5 kg, você triplicou, né, em relação ao primeiro. Então, se você triplicou a massa, para conservar a quantidade de movimento, a velocidade para compensar, tem que ficar o quê? 1/3. Percebe? Essa seria a segunda situação. Situação 2. Onde o cara que sofreu a colisão que estava parado, ele é o que tem maior massa. Na terceira e última situação, seria o quê? Vão zerar todo mundo, vão colocar todo mundo com a mesma massa, vão aumentar os dados. Primeiro vão colocar em rota de colisão. Para colocar em rota de colisão, o carinha B tem que ficar na horizontal certinho. Aí eu coloco em rota de colisão, tem que bater no meio certinho. Se bater um pouquinho assim, ó, vai dar ângulo, né? Vai empurrar ele para outro lado. Eu quero que eles andam só numa direção só. Tá certo? Numa direção só. Rota de colisão, certinho. Sem velocidade nenhuma. O alvo não tem velocidade. Mesma quantidade de movimento, tudo bonitinho, não me importa a posição. Só que agora eu vou mudar. É situação 3. Lembra? Situação 3, quem está pesado é o projétil. Ou seja, aquele cara que tem maior quantidade de movimento é o que está mais pesado. Então vamos colocar esse aqui com massa de 1 agora. E o outro que vai ficar com aquela massinha pequena lá de meio quilo. Deixa eu ver se ela aceita. Aceitou. Então o alvo, que é o 2, que não tem nada, que está parado, ele vai sofrer uma porrada de um camarada que está com o dobro de massa dele e está com velocidade. Né? Então é mais fácil, é diferente, é melhor dizendo, né? Você pegar meio quilo e bater em 1 quilo e pegar 1 quilo e bater em meio, né? Você dá energia para 1 quilo, para bater em meio é diferente, né? Então quando você aciona isso aqui, pronto. A velocidade deles agora é 0,67. Tá vendo que não cai tanto como caía antes. Porque antes, na situação 2, você veio com meio quilozinho lá para bater. Agora não, você foi com 1 quilo. Então de 1 quilo para 1,5 kg, você aumentou, foi 50%, né, da massa só. Então a sua velocidade não ia cair tanto, né? Porque quem estava com a maior parte da massa era quem tinha velocidade. Quem estava com a menor quantidade de massa estava sem velocidade nenhuma, né? Isso aqui é o jogo de sinuca, né? O Graph, que é um livro de física desenvolvido por um grupo da USP, tem as duas versões, a versão aluno e a versão nós professores, certo? A versão professor é muito interessante. Ela começa a matéria do primeiro ano, que geralmente é cinemática, começa com coisas que se transferem. É interessante o título. Eles são interessantíssimos, inteligentíssimos nos títulos que eles arrumam. A cinemática nem colocam o nome de cinemática. É o último capítulo, eles colocam assim, enfim, a matemática. Eles começam a discutir colisões.
Você começando a jogar sinuca. É como se fosse, você começou a jogar sinuca. Aí você usa uma esfera, dá movimento, dá quantidade de movimento para uma esfera, ela bate em outra ou em outras, né? Transfere alguma coisa para as outras. Então ele vai criando essa ideia. Mas o que, que transferiu? Né? Através do que? A da colisão entre as massas. O que, que passou? O que uma não tinha que passou a ter? A velocidade. Então ele vai criando essa ideia de física e começa a tecer a física num jogo de sinuca. Você vê que incrível. Falando de colisões. Beleza? Até aqui tá tudo tranquilo, galera? Quando eu vou mostrar agora como é que é feito isso mais ou menos lá na prática mesmo, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, ó. Situação um, tá? Então, a primeira situação, tá? É essa daqui, ó. Eu jogo o carrinho projétil que atinge, né, o outro. Eu lanço ele, ele bate, gruda e vai embora. Essa é a situação um, tá vendo? Que não tem pezinho nenhum aí, tá? Colocou no projétil a massa, tá? Colocou no projétil a massa e lançou, ó. Ele bate, gruda e sai. Observe que o nosso sensor ele não consegue pegar o carrinho que está parado. É interessante isso aqui, ó. Porque o sensor está aqui atrás do braço, aqui, ó. É uma caixinha um pouco maior como caixinha de fósforo. Então, ela é pouco maiorzinho que isso aqui, ó, que essa massinha. Que ela é muito concentrada, é muito densa, né? Não parece que ela tem meio quilo. Então, na verdade, o sensor pega esse carrinho aqui, porque o outro está parado. Então, na verdade, ele fica o tempo todo pegando esse aqui. Aí, como de repente, o que, que acontece com ele? Ele vai diminuir a velocidade porque ele encontra o outro. Né? Quando ele encontra o outro. Então, o sensor aqui atrás, ó, tá? Esse sensor aqui, ó, ele pega unicamente esse carrinho aqui, ó. Olha lá, o sensor. Ele pega unicamente aquele carrinho ali, ó. Então, quando ele é lançado, ó, e bate, o sensor está pegando é ele. Só que quando ele bate no outro, ele diminui um pouco a velocidade. Essa é a situação 2. Beleza? Ó, vamos lá. A primeira reta, tá? Corresponde ao carrinho antes de colidir. Depois que ele colide, olha só, ele muda a inclinação da reta, mostrando que a velocidade mudou, que a velocidade diminuiu, porque ele encontrou com outro cara lá e diminuiu a velocidade, porque antes a quantidade de movimento estava distribuída em um só. Quando eles colidem e saem juntos, garrados, automaticamente a quantidade de movimento tem que se redistribuir, né, em uma massa maior. Então a velocidade diminui. Beleza? Então continuando aí, ó, só troca a massa de lugar. Né? Coloca agora a massa no alvo e vou deixar o projétil sem massa, né, e vou lançar o projétil para bater no mais pesado. Então, lógico que a velocidade de saída aqui já não é tão grande, né? Porque essa é a terceira e última situação. Não é tão grande porque eu vou colidir em uma massa maior, certo? Então aqui a velocidade de saída aqui já é pequena, ó. Já é bem pequena. Perceberam aí? Meu prazer seria fazer esse experimento presencialmente, né? Então a situação um é sem nada, situação 2 com a massa no alvo e situação 3 essa última, com a massa no projétil. E o que que ele fez? A primeira vez que a gente fez esse experimento aqui, a gente usou uma bazuca para matar uma formiguinha, porque a gente usou todos os recursos do software e não fazia muito sentido. Olha só, é possível 3 gráficos. Hoje a gente nem usa os 3 gráficos mais: posição, velocidade e aceleração. Olha como é que já ficou ruim o de velocidade. Porque na verdade o sensor pega posição. Ele joga um ultrassom e aí ele consegue ir marcando as posições do carrinho. Então isso ele faz de forma mais precisa, certo? Então isso ele faz de forma mais precisa. Então ele consegue fazer isso. Com esses dados aqui do gráfico 1, que é uma equação de primeiro grau, que é uma equação de primeiro grau, que é a posição em função do tempo, e deriva. Então ele constrói o gráfico de velocidade, na verdade, derivando os valores lá de cima. Aí ele acha. Então, se há um erro aqui no gráfico de cima, quando ele deriva, ele propaga um pouquinho do erro. Aí como é que era o gráfico de aceleração? Ele derivava de novo, então ele aumentava mais o erro lá na aceleração.
Mas pelo menos dava para ver que existia uma aceleraçãozinha variando ali e tal, mas uma imprecisão muito grande. Então a gente abandonou o gráfico de aceleração, já com o experimento, e ficamos só com esse aqui, com esses dois, sendo que o segundo aqui ele é demonstrativo. Mas observe aqui o valor da velocidade, meio. Então ele está meio que em torno desse valor, né? Olha só. Ele está em torno desse valor, meio. Mais ou menos meio aqui. Ó. Mas depois que. Olha só, olha lá de cima. Olha o que mudou aqui. De repente ele tem uma queda brusca da velocidade, cai para mais ou menos a metade. Olha só que interessante. O que não é interessante em física, né? Aí que o professor só. Aí que acontece? Cai, né? Ele cai pela metade, olha só. Cai pela metade. Porque era uma massa, né? Correndo lá e olhando a massa, como eu já mostrei para vocês, né? Olha só, a massa do projétil e a massa do alvo são praticamente idênticas. Você, né? Eu fiz o experimental falando que são idênticas, né? Não, a diferença aqui é pequena, em gramas. Né? Na hora de fazer a conta não vai dar uma diferença tão grande assim. Vocês vão ver lá. Então, ele estava praticamente meio quilo batendo em meio quilo. Certo? Então, como é meio quilo batendo em meio quilo, vocês viram lá no simulador que a velocidade cai praticamente pela metade. Mas é lógico que aí depois, gente, vai ficando longe, ó, o sensor já não pega direito. Vamos olhar só para esse inicinho aqui, ó, que aqui já está longe, tá? É, lá para 3 segundos, se você for olhar 3 segundos, está na onde? Já está mais de quase 75, exagerando, né, um pouco, quase 75 centímetros de distância do sensor aqui. Então, você vê que tem uma queda brusca aqui. A gente vê isso no gráfico de velocidade, tá? Que eu não linearizei, não fiz cálculo nenhum, estou no olhômetro aqui, ó, qualitativo. Quantitativo é o gráfico de cima. Eu dei um zoom nessa primeira reta, que eu chamei de reta 1, e dei um zoom nessa segunda reta, que eu chamei de reta 2. Ó. É uma equação de primeiro grau, né? Que é uma reta. Está aqui a equaçãozinha de primeiro grau, x é igual a mt mais b. Ele mudou um pouquinho, y, né? É igual a x mais b, né? Ele mudou um pouquinho. O m aqui é a nossa inclinação, concorda? Que é a nossa inclinação, nosso coeficiente angular. Tanto que até colocou que o m é slope significa inclinação, né? Então a inclinação do primeiro gráfico é 0,52 metros por segundo. Olha que bacana. Então ele já falou que a velocidade é de aproximadamente 52. Tá certo, está de acordo aproximadamente com o gráfico de baixo. Depois que colide e muda a velocidade, ela cai para quanto? Outra equação de primeiro grau, onde a inclinação também é velocidade. Cai forçando a barra para 0,23. Concordam? 0,23. Então, realmente, caiu para mais ou menos a metade. Né? Por quê? Porque uma massa de meio quilo encontrou com outra de meio quilo e tiveram que distribuir a velocidade ali. Cada um ficou com a metade da velocidade. O que eu gostaria que vocês fizessem aqui? Deixa eu ver se eu já armei aqui. Eu queria que vocês fizessem o seguinte. Pega a reta 1, tá? Pega a reta 1, que você sabe que a velocidade é 0,52, tá? E tenta achar a reta 2. Pega os dados da 1 e tenta achar a reta 2, tá? Como assim? Ó, vão construir o seguinte, vão pegar a quantidade de movimento antes, que é o projétil, esse cara aqui, e esse aqui é o alvo. Vamos pegar quem tinha quantidade de movimento antes, era exclusivamente o projétil. Antes. Perdão. Antes. Quem tem depois são os dois. Então a quantidade de movimento que eu tinha antes era exclusivamente a do projétil, que vocês viram que o alvo não tinha. E a que eu tenho depois é o conjunto, né? O projétil mais o alvo. Então inicialmente eu tenho a massa só do projétil, que é só olhar lá, 500 de alguma coisa, vezes o quê? A velocidade do projétil, que é quanto? Está aqui, ó, 0,52. Ou arredondando aqui, 0,522. Tem que ser igual a nova quantidade de movimento depois que eles grudam e saem juntos, que é
a quantidade do conjunto. Então é a massa do projétil mais a massa do alvo, tá? É o que eu falei que está aqui, ó. Lá na plataforma, opa, lá na plataforma são esses dados experimentais aqui, ó, tá? Que eu estou usando aqui agora. Então, é a massa do conjunto vezes a nova velocidade, que é do conjunto, né? PA. Então você conhece todos esses dados. Você só não conhece esse aqui, ó. Né? Ou pelo menos eu queria que você pensasse assim, né? Esse aqui, ó, que você vai calcular. Essa velocidade final aqui, ó. Tá? Para ver se está muito próximo desse valor aqui, ó. A gente vai ter que encontrar algo próximo de 0,23, pegando aqui, forçando a barra, né? Vai ter que achar algo próximo disso aqui, tá? Então é como se eu estivesse testando os valores aí. Será que se eu fizer a conservação de movimento, a quantidade que eu tenho antes, que é só do projétil, sempre, o alvo sempre está parado, e depois o alvo junta, dá uma nova velocidade, que nova velocidade é essa? Aí você olha se vai bater com, ó, faltou 10 minutinhos, vai dar certinho. Você olha se vai bater com a reta 2. Beleza? Você olha se vai bater com a reta 2 aí. Aí você vai fazer isso para as três situações. Você vai fazer isso para 2, mesma coisa. Aqui deu 60 metros por segundo. 60 metros por segundo, isso. Primeira reta. Olha só, a massa está no alvo. No alvo. Ou seja, o carinha de 0,60 vai bater no cara duas vezes mais pesado que ele. Aí quando ele faz isso, ele cai a velocidade para praticamente um terço. Nós fizemos isso, lembra que eu falei que a massa era meio, bate em um, de 1 kg, vira 1,5 kg. Só que aquela velocidade que estava em meio quilo, de repente teve que ser distribuída em 1,5 kg. Ou seja, aumentou 3 vezes a massa, consequentemente a velocidade vai diminuir 3. Então eu deveria achar aqui quanto? 0,20. Mas eu achei 0,18, tá ótimo. Tá? Então você vai olhar a quantidade de movimento antes, tem que ser igual a quantidade depois. E você olha, você vai achar aproximadamente 20. Está muito próximo disso aqui, tá ótimo. Beleza? E para finalizar, você vai fazer a mesma coisa com a situação 3. Tá vendo? Eu não sei como que a gente conseguiu fazer isso, cara, mas deve ser anos, né? Esse aqui nós tava calibrando a mão. Isso aqui é a gente empurrando, né? Deu 0,52, foi a primeira velocidade. A segunda, na verdade, a primeira deu errado. 2, a gente já conseguiu lançar com 0,60 e na situação 3 praticamente 0,60, 0,59, né? E aí, agora você já tem 1 kg com 0,59. Para comparar com o anterior, né? Praticamente 1 kg com a mesma velocidade de antes. Então, quando você bate em meio quilozinho ali, é diferente. Cai só um pouco, né? Porque 1 kg batendo em meio, né? Cai só um pouco a velocidade. Então, você vai montar aqui pra gente a quantidade de movimento antes. Com essa velocidade, você só pode usar a velocidade da reta 1. Beleza, galera? Aí vocês vão ter que confirmar a 2 pra gente, beleza? E não tá muito fora não, olha só. Se for olhar aqui, ó, né, tem uns errozinhos aqui, né? Mas tá algo em torno, se for fazer uma média aqui, ó, for traçar uma reta aqui na média, vai dar quase os 60, né? Os 59 lá. Tranquilos, alguma dúvida? Acabou que bateu certinho. Alguma dúvida? Porque aí isso encerra, né, o último experimento aí. Eu tenho mais textos auxiliares lá. Eu vou colocar esse de hoje, tá? Eu vou colocar esse de hoje. Ele favorece tanto um quanto o 2, tá? Mas como alguns faltaram, vou repetir, tá? É só um link mesmo. Eu vou repetir, tá? A parte 2 é essa aula ao vivo agora, beleza? Aí então ainda estou disponibilizando outras aulas aqui, teóricas, né, de suporte. A aula mais ou menos editada, né? A aula editada aqui do experimento e a aula de hoje. Tranquilos? Então, boa noite a todos. Não.
Qualquer coisa, obviamente, estou à disposição, ok?